Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Oliveira, sou do canal Estudo na Web. Estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso curso de UML 2.0. Esse aqui é o módulo 1 de Introdução à Engenharia de Software. E nesta aula nós vamos falar sobre os elementos essenciais da engenharia de software. Bem, os elementos essenciais são métodos, ferramentas e procedimentos. A gente vai entrar em cada um desses elementos agora para entender o que cada um faz e a sua importância. Bem, falando aqui dos métodos, né? Os métodos detalham sempre o como fazer e eles envolvem ali um conjunto de atividades, né? E essas atividades são modelagem de negócios, requisitos, análise, designer, implementação, testes, implantação e gerenciamento ou até mesmo gerência, aí como você queira chamar. Bem, agora as ferramentas, elas apoiam os métodos de maneira automatizada ou semi-automatizada. Geralmente existe uma ferramenta para cada uma das atividades que nós falamos anteriormente, tá? E também há ferramentas que integram e interagem uma com as outras, né? E quando isso acontece, é o fenômeno chamado de engenharia de software auxiliada por computador, ou o que é conhecido, né, na engenharia de software como as ferramentas cases, tá bem? Por fim, nós temos aqui a parte dos procedimentos, que os procedimentos, o que eles são? Ele é o que liga os métodos às ferramentas. Os procedimentos da engenharia de software, eles organizam as maneiras a maneira que o desenvolvimento do software é realizado. Primeiro, a sequência em que os métodos devem ser aplicados, os produtos que devem ser desenvolvidos. 2. Os controles que devem ser aplicados para que a qualidade do software seja garantida. 3. As formas de como as mudanças devem ser feitas. 4. Os marcos de referências para que o progresso do desenvolvimento do software possa ser avaliado. Então, é assim que a gente fecha o procedimento, onde ele linka ferramentas com os métodos e fecha ali todo o ciclo dos elementos essenciais. Agora a gente vai entrar nos princípios da engenharia de software. A gente vai falar sobre cada uma das atividades, qual é o foco de cada uma atividade e qual que é a meta de cada atividade dessa. Então vamos começar aqui, modelagem de negócio, né, que é a atividade 1. Nós temos ali um foco de negócio e a meta dela é entender a estrutura e a dinâmica da organização. Então quando a gente está falando de um produto de software, a gente primeiro precisa entender. Como a gente entende? A gente modela o negócio, né, faz os fluxos, faz esse tipo de coisa. E com o foco disso é o quê? Entendimento, o negócio. E a meta é entender. A gente tem que entender a estrutura e a dinâmica da organização. Depois a gente tem um requisito. Depois que a gente entendeu ali o requisito, a gente pode, ou melhor, depois que a gente entendeu o negócio, a gente entra aqui um pouco no requisito, que ainda tem o foco em negócio, mas ele estabelece o que o sistema deve fazer. Depois que você entendeu o fluxo do negócio que está na modelagem, você precisa entender os requisitos, né, onde você vai começar ali, coletar ali algumas informações. Depois disso você tem a análise. A análise já entra um pouco de negócio e um pouco de técnico, que é dominar o problema a ser solucionado. E a próxima aqui é o designer, que é totalmente técnico, que é detalhar a arquitetura do sistema. Aqui você não está falando simplesmente da tela do software, você está falando também do designer de arquitetura e também de como devem ser as coisas, tá bem? Depois a gente tem a implementação, que é totalmente técnico também, que é traduzir o projeto arquitetônico para código. Então você vai pegar ali todos aqueles fluxos, todas aquelas telas e vai traduzir ela para código, que é codificar. Você vai entregar na mão do programador ali e ele vai desenvolver aquelas telas, todo aquele software, beleza? Depois nós temos os testes, que é negócio e técnico, onde você vai avaliar a qualidade dos artefatos produzidos, né? Esses termos, artefatos, é muito comum de você ouvir quando você está estudando ali a engenharia de software. Então não se assuste quando você lê ou ouvir esses termos. Basicamente são as telas. Então quando você começa a receber ali os artefatos, né, que são as telas, são pedaços do sistema ficando prontos, eles vão para teste, que é quando a equipe ali, essa atividade de teste, vai começar a avaliar. E por fim nós temos a implantação, que é negócio e também técnico, que é disponibilizar o software para os usuários finais. Então depois ali, quando você for implantar, você vai disponibilizar para o pessoal começar a utilizar. Por fim nós temos a gerência ou gerenciamento, que é negócio e técnico, onde você vai planejar, executar, controlar, medir o projeto e o processo. Então aqui você vai meio que
planejar tudo, você vai executar, você vai controlar, você vai medir e você vai fazer todo esse controle numa espécie de olhar para tudo que foi feito e saber se as coisas estão indo bem, se as coisas estão indo mal. Basicamente é isso, beleza? A conclusão. Os 3 elementos proporcionam ao gerente o controle de desenvolvimento e a base para a construção de software de alta qualidade. Perceba que os elementos essenciais, eles possibilitam exatamente isso. No primeiro, você tem os métodos, que ele vai dizer para você o como fazer as coisas. No segundo, a gente tem as ferramentas, que é onde a gente define como a gente vai auxiliar os métodos. E por fim, nós temos os procedimentos, que é como a gente vai organizar tudo, todos os métodos, em uma sequência lógica e ideal para a gente poder executar e, no final das contas, ter um projeto de software bem feito e com qualidade. Esta foi a aula de elementos essenciais do módulo de introdução à engenharia de software. A gente fecha aqui esse ciclo mais inicial do nosso curso de UML. Espero que você tenha gostado. É um conhecimento mais de base ali para dar uma ideia de onde a gente está quando a gente está dentro da UML. Então é interessante. Espero que gostem e até o próximo. Tchau, gente!